Olá, nessa aula eu vou falar qual exame radiológico devemos solicitar. Essa é uma pergunta frequentemente feita para o radiologista, pois é uma dúvida muito comum tanto para o clínico quanto para o cirurgião. Inicialmente eu queria dizer que não existe uma regra quanto a qual exame deve ser solicitado. Existem diversos protocolos de entidades de classe, seja o Colégio Brasileiro de Radiologia, o Colégio Americano de Radiologia, ou as entidades de classe dos cirurgiões, dos clínicos, de uma maneira geral, as recomendações elas podem variar. Também os protocolos institucionais. Cada hospital, cada instituição médica, ela tem sua própria realidade. Então, a realidade de um hospital universitário pode ser bem diferente de um hospital privado, que vai ser diferente de um hospital filantrópico. Então, cada instituição pode ter seu próprio guideline. Também podem existir as preferências do médico solicitante. Às vezes ele pode se sentir mais confortável analisando um exame que foi utilizado uma técnica em detrimento de outra. Por exemplo, ele prefere analisar uma tomografia computadorizada a avaliar uma ressonância magnética. Também podem existir preferências do radiologista executante. Ele pode achar que vale mais a pena fazer uma ressonância magnética em relação a uma tomografia computadorizada, ou ele pode achar que está mais confortável em avaliar uma tomografia em relação à ressonância magnética. Também devemos lembrar da burocracia, que ela pode fazer uma diferença muito grande no tempo, principalmente, para a gente fazer esse exame. Tanto a burocracia para autorização de exames, que às vezes uma ressonância magnética pode demorar a ser autorizada, enquanto que, por exemplo, um ultrassom não demoraria tanto, ou na agenda, na fila para realizar aquele exame. Às vezes as agendas para realizar a ressonância magnética são mais demoradas do que as agendas para realizar uma tomografia computadorizada, por exemplo. E por fim, a gente não pode esquecer das limitações do paciente. Tanto limitações clínicas, por exemplo, o paciente pode ter claustrofobia, não pode fazer ressonância magnética, ou tem um marca-passo, não pode fazer ressonância magnética, ou uma limitação espacial. Por exemplo, o paciente mora numa cidade que tem tomografia, mas a ressonância mais próxima dele está a 500 km de distância. Então, se não existir uma diferença entre o exame tomográfico e de ressonância magnética, é óbvio que a gente vai optar pela tomografia computadorizada. E também questões financeiras. Você pode optar por solicitar exames mais baratos, em detrimento de exames mais caros, dependendo da condição financeira do paciente e também da resposta que você quer obter. Às vezes você quer analisar uma patologia de ombro, que é possível fazer essa avaliação através de um ultrassom, que seria mais barato do que fazer uma ressonância magnética. De qualquer maneira, eu queria falar sobre os critérios de recomendação de exames do Colégio Americano de Radiologia. É uma boa fonte para tirar suas dúvidas, é uma boa fonte para quando você não tem ideia de como analisar uma alteração. Então ele dá um norteamento muito bom para o clínico e para o cirurgião. Então vou mostrar aqui o site deles, o www.acr.org. Lá dentro você vai encontrar o link para o Appropriateness Criteria, e a grande vantagem disso daqui é que você pode baixar um aplicativo no celular que tem todas essas informações. Você pode acessar tanto no seu consultório quanto na enfermaria. Depois de fazer um cadastro, você vai clicar em busca avançada e o que vai aparecer para você vai ser essa área daqui com um campo de busca. Nesse campo de busca você pode procurar algum termo específico, hepatite ou endometriose, obviamente os termos sempre em inglês, já que o site é em inglês. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês de como pode-se buscar o melhor exame para uma determinada situação clínica. Então eu cliquei aqui em gastrointestinal, vão aparecer diversas situações. E aqui dentro de lesões hepáticas, caracterização inicial, também surgem outras várias subcategorias. Lesão indeterminada maior de 1 centímetro, que foi vista no ultrassom, no fígado normal. Vamos ver aqui para baixo. Lesão indeterminada maior de 1 centímetro, vista no ultrassom, com uma história pregressa de doença oncológica, ou uma lesão menor do que 1 centímetro, vista na tomografia computadorizada, no fígado normal. E aqui eu abri
essa primeira daqui, que é lesão indeterminada, maior do que 1 centímetro, que foi vista no ultrassom no fígado normal. Então a gente tem uma listagem de exames que podem ser solicitados para esse paciente para avaliar melhor esse achado. E o número 1 aqui que ele colocou, primeira opção, seria uma ressonância magnética com contraste. Ele dá uma nota para isso, aqui você tem todas as notas. Ele dá a dose de radiação que vai incidir nesse paciente. No caso da ressonância não tem, nem do ultrassom. Aqui ressonância, ultrassom ele não coloca aqui, já que foi identificado no ultrassom. Então ele coloca aqui se vai ter ou não dose de radiação, enquanto isso, qual o grau, qual a dose de radiação que esse paciente vai receber, né? E por fim ele coloca aqui nos comentários alguma consideração em relação ao exame. Por exemplo, a ressonância magnética é o melhor exame para caracterização de lesões hepáticas. A gente pode abrir uma outra situação aqui, por exemplo, paciente com um histórico de neoplasia. Vamos ver se carregou. E aqui ele também coloca a ressonância magnética como primeiro exame. E aí ele coloca um comentário aqui: considerar esse procedimento se a caracterização por tomografia é incompleta ou a lesão ficou indefinida. Ok, vou passar para uma outra situação clínica. Por exemplo, aqui na dor no quadrante inferior direito do abdômen, uma suspeita de apendicite. Primeira situação aqui ele colocou febre, leucocitose, apresentação clínica clássica de apendicite no adulto. Melhor exame que ele classificou foi a tomografia computadorizada com contraste venoso. Ele dá essa nota mais alta com alguma dose de radiação. E o comentário é: contraste oral ou retal pode não ser necessário dependendo da preferência institucional. Na realidade é muito mais uma preferência do radiologista. Eu, por exemplo, não utilizo nem contraste oral nem retal para avaliação de apendicite, somente o contraste venoso. Vamos colocar aqui, por exemplo, febre e leucocitose numa mulher grávida. Ele vai colocar aqui como primeira opção ultrassonografia, já que é uma mulher grávida, né? Você evita o uso de radiação, você não está proibido de utilizar a tomografia. Sempre deve-se pesar os prós e os contras em cada situação clínica. E aí ele faz o comentário: realizar o procedimento com compressão gradual e deve ser melhor o resultado no primeiro trimestre ou no início do segundo trimestre. Para a criança, que seria isso daqui, ele também recomenda ultrassom, já que a criança normalmente é mais magra, é fácil visualizar o apêndice da criança, então é um excelente exame a ultrassonografia. Ele fala aqui que realizar com compressão gradual. Uma outra situação aqui, por exemplo, no músculo esquelético, ele dá várias situações clínicas, trauma no punho na mão, dor no quadril. Eu abri aqui dor no ombro aguda. E aí eu coloquei aqui, qualquer etiologia, melhor estudo inicial. Ele coloca o raio-x simples, né? Melhor exame, dose de radiação muito baixa. Então, a recomendação está clara aqui que na dor aguda, no ombro, como primeiro exame, deve-se solicitar o raio-x. Passando para a próxima situação, eu coloquei aqui cefaleia crônica sem nenhum achado adicional, nenhuma novidade no quadro clínico do paciente, exame neurológico normal. Ele coloca aqui com notas bem baixas, né, a ressonância magnética de crânio, com nota bastante parecida à tomografia computadorizada. Então ele dá essa situação. Vamos colocar outra situação clínica. Vamos ver aqui: nova dor de cabeça suspeita de meningite ou encefalite. Provavelmente vai ser ressonância o primeiro. Aqui abriu ressonância magnética, já com a nota bem alta para avaliar esse paciente e com notas mais baixas a tomografia computadorizada. Ok, vamos passar para outra situação clínica e última. Coloquei aqui uma busca, eu coloquei endometriose. O que apareceu foi uma área aqui de mulher e outra área de músculo esquelético. Na área de mulher apareceu a aba de infertilidade, e dentro dessa aba de infertilidade, quando eu abri, apareceram aqui história ou suspeição clínica de endometriose, síndrome do ovário micropolicístico, né? Oclusão tubária, perda de gravidez recorrente. E aqui
com história ou suspeição clínica de endometriose, ele sugere aqui fortemente a ressonância magnética, né? E os outros exames com notas mais baixas. A ultrassonografia pélvica transvaginal, também ele deu uma nota alta, lembrando que tem que ser feito por um médico bastante experiente, esse tipo de exame. Então, era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, acessem o site do ACR ou baixem o aplicativo no seu celular, que lá você terá um bom norte para decidir que exame médico você deve solicitar. Obrigado, um abraço.